chamado del, ou então uma tecla delete, né? As duas têm as mesmas funcionalidades, vai depender do seu teclado em si. E aí vai ser excluído, né? Vai ser enviado para lixeira. Gente, o que é lixeira? Lixeira é um local onde fica armazenado seus arquivos temporariamente excluídos, tá? Ah, mas eu quero excluir, por que tem que ter um local, né, temporariamente? Porque é o seguinte, galera, às vezes o usuário ele aperta sem querer o Ctrl, né, ele aperta sem querer o botão delete, né, a tecla delete, ou sem querer ele exclui um arquivo que não era para ser excluído, um chefe dele de uma repartição pediu para excluir um arquivo, ele não excluiu. Então é o seguinte, pode acontecer acidentalmente. Então o que seria isso, né? Era como se fosse um local temporário. É que nem, por exemplo, quando o cara vai ser julgado, né? Você acha que o cara vai ser preso definitivamente? Não, ele fica em prisão temporária. Por quê? Porque ele precisa ser julgado, analisado todo o caso. É a mesma coisa da lixeira, tá? A lixeira é um local do sistema operacional onde ficam armazenados os arquivos que você excluiu recentemente. Claro, se você não for lá, né, e esvaziar a lixeira, por exemplo, os arquivos vão ficar lá dentro. Então, por exemplo, se você excluir um arquivo, né, e você quer restaurar esse arquivo, você pode? Verdadeiro. É só você ir lá na lixeira, né, clica no arquivo que você quer e restaura. Agora, por exemplo, eu tenho certeza, né, que esse arquivo eu nunca mais vou utilizar, né? Você vai lá, clica no ícone da lixeira, né, e esvaziar lixeira. Por que a gente tem que esvaziar a lixeira? Gente, se aquele arquivo ainda está na lixeira, ainda ele ocupa espaço, né? E é o que grandes pessoas deixam. Porque é o seguinte, vai excluindo arquivo, só que não exclui da lixeira. Aí chega um tal momento que o quê? A lixeira está lotada, que não é o caso aqui, né? Por exemplo, como que eu sei que a lixeira está lotada? Simples, você vai no ícone da lixeira, né, na área de trabalho. Visualizou que ela está cheia de papel? Opa, ela está lotada e ela está ocupando espaço. Quando ela ocupa espaço, ela exige processamento, ela exige armazenamento e, consequentemente, o seu sistema operacional vai ficar lento. Beleza? Ah, como que eu faço para ela ficar vazia, né? Que é dessa forma aqui. Simples, clicou aqui, você tem certeza, né, que não vai ter nenhum arquivo que você quer restaurar, esvaziar lixeira. Beleza? Só que eu vou ensinar um macete que já está sendo cobrada por algumas bancas, tá? É o seguinte, existe algumas vezes que a gente vai excluir um arquivo, vai excluir uma pasta e a gente tem certeza que a gente nunca mais vai utilizar aquele arquivo, né? E aí, por exemplo, é chato você ter que excluir o arquivo, depois você vai na lixeira e esvazia a lixeira. Professor, tem alguma forma de a gente ir diretamente? Claro que tem. Como que a gente consegue isso? Através do Shift Del, e já caiu questão de concurso público. Qual que é a tecla que permite excluir permanentemente ou em definitivo? Shift Del. Uma vez que você selecionou o arquivo e deu Shift Del, pronto, acabou. O arquivo ele some do seu computador. Você não consegue nem visualizá-lo na lixeira. Beleza? Então fiquem atentos aí. Tranquilo? E aí vamos ver como é que está caindo, né, essa questão em concursos públicos, tá? Mais uma questão da Sercontel do Rio de Janeiro, né? A banca foi a OCP, né? Para o cargo de técnico. Eles cobram o seguinte: um usuário do Microsoft Windows 10, né? Ah, eu não sei o que é MS. MS é Microsoft, tá? Abreviação, galera. Na configuração padrão, selecionou uma pasta e pressionou em conjunto as teclas Shift e Del. Então ele selecionou um arquivo e pressionou as teclas Shift e Del do teclado do seu computador. Após confirmar a mensagem mostrada na tela, o efeito dessa ação foi o sinal de mais. Denota o posicionamento em conjunto das teclas Shift e Delete. Então, o que acontece? Ele está perguntando o seguinte: o que aconteceu quando o cara, né, selecionou a tecla Shift mais Del? Ele está perguntando qual que foi a ação, né? Bom, Shift Del vai enviar para a pasta lixeira? Não vai enviar para a pasta lixeira, tá? Se ele tivesse selecionado apenas Del, eu concordaria com você. Ia ser enviado para a lixeira. Muita gente marca essa opção, né? Por que marca essa opção? Porque só foca no Delete, né? E infelizmente, como ele colocou as duas teclas, não vai acontecer isso. Copie a pasta para o desktop, gente, pelo amor de Deus, copiar, né? Não tem nada a ver com a paçoca. Apaga a pasta
permanentemente. Poderia também estar aqui na alternativa, apaga a pasta definitivamente, também estaria correto. Então a resposta é a letra C de casa. Mas vamos analisar as outras alternativas. Move, não, ela exclui permanentemente. Compacta, ela não compacta uma pasta, ela exclui uma pasta, beleza? Então fiquem atentos, ó. Essa questão aqui, por exemplo, pessoas que não estudaram, assim como vocês que estão me visualizando agora, com certeza iriam marcar a opção A, porque foca sempre na parte delete del que manda para lixeira. Só que quando a gente pressiona juntamente com a tecla shift, gente, ele exclui permanentemente, beleza? Então é uma questão, essa é uma questão que faz você ganhar posições no seu concurso, né? E consequentemente conquistar sua tão sonhada vaga em concurso que você deseja fazer, beleza? Então sempre quando apertar Shift Del, ele não vai para a lixeira, ele é excluído permanentemente, beleza? Mais uma questão, né, da FUNAI. A ESAF foi a banca realizadora para o cargo de analista. Ele cobra o seguinte: no sistema operacional Windows, né, caso o usuário tenha excluído arquivos e venha se arrepender, ó, aqui já é o caso contrário, né? Ele venha se arrepender. Esses existem e poderão ser restaurados da lixeira. Na tela basta clicar na lixeira e o conteúdo da lixeira será exibido. O usuário deverá selecionar o item a ser restaurado, então clicar no menu arquivo e depois restaurar. E a restauração será feita. Até que então está corretíssima. O arquivo restaurado será devolvido aonde? Tá? Então ele está perguntando o seguinte: eu excluí o arquivo, né? O arquivo estava na pasta documentos, eu excluí o arquivo, só que sem querer eu errei, né? E aí eu pergunto para você, aonde vai ser retornado esse arquivo, tá? Esse arquivo, gente, ele sempre vai voltar ao local de origem, sempre. Por quê? Porque a lixeira ela não tem uma pasta de recuperação. A lixeira não é uma barra de tarefas, que é onde verifica informações. A lixeira não é a área de trabalho, tá? Que é onde inicia esse sistema operacional. E a lixeira não volta para a pasta de documentos. Então, você poderia estar em dúvida nessas duas alternativas, a e a E. Só que toda vez, lembre-se, toda vez que você exclui um arquivo, esse arquivo ele vai para a lixeira. Ah, eu quero restaurá-lo. Ele volta para o local de origem. Se ele estivesse na área de trabalho, ele voltaria para a área de trabalho. Se ele estivesse na pasta documentos, ele voltaria para a pasta documentos. Só que aqui na pergunta ele não falou onde está o arquivo, ele quer saber aonde está. Então ele volta para o local de origem, tá? Então fiquem atentos aí. Muita gente marca a opção E, porque imagina que tudo documento fica armazenado no documento. Não. Quem decide aonde fica armazenado os arquivos é aonde? É o usuário em si, né? O Windows ele só colocou praticamente uma biblioteca padrão, que não é biblioteca mais, é acesso rápido, né? Para facilitar a procura e pesquisa de arquivos e pastas. Beleza? E aí, uma sessão de dicas para vocês, tá? De manipulação de pastas e arquivos. Galera, é o seguinte, nós podemos, né, a partir do sistema operacional Windows, né, praticamente todas as versões, você tem duas funcionalidades de manipulação de arquivos. Ou você pode utilizar as funcionalidades via teclado, ou você pode utilizar as funcionalidades via atalho de teclado, botão direito, né? Mouse, botão direito, né? Então o que acontece? O que eles cobram na prova? Eles cobram recortar, eles cobram copiar, eles cobram excluir, renomear e propriedades, tá? Esses aqui você tem que estar preparado, beleza? Mas o enviar eles estão começando a cobrar agora. O que é enviar, gente? Enviar, ele vai te pegar esse arquivo, né? Ele vai te enviar para um pendrive, para um cartão de memória, para um HD externo, para uma pasta compartilhada na rede, né? Para um outro computador, para um outro dispositivo conectado. Então enviar aqui tem a ideia de transferir para um outro local que não seja um computador. Então essa é a ideia de enviar em si. Beleza? Recortar. Recortar é transferência, tá? Transferência. Gravem essa palavrinha aí, transferência, tá? O que seria transferência? Você vai retirar do local de origem, né? E vai mandar para o destino. Então, se eu, por exemplo, dou um Ctrl X e um Ctrl V, né? Que a gente vai saber que é colar, o que acontece? Aquele arquivo aqui, ele some e só fica no
destino, tá? Aí se eu utilizar o copiar ele simplesmente deixa no local de origem e deixa no local de destino. Excluir, claro, ele vai excluir o arquivo. Renomear, gente. Renomear, você vai renomear pastas, renomear arquivos, você pode renomear atalhos, né? O próprio nome já está dizendo. Mas qual que é a tecla? F2, somente F2, tá? Então clicou com um clique no mouse, né? F2 você permite. Propriedades, por exemplo, eu quero saber quem criou esse arquivo, quem alterou esse arquivo, que tipo de arquivo é, qual que é a extensão utilizada. Você tem que utilizar propriedades, e propriedades tem uma tecla que é Alt Enter, tá? Alt Enter. Então Alt Enter permite visualizar as propriedades. Ah, mas eu posso visualizar por aqui também? Pode. Aqui você pode enviar para, recortar, copiar, criar atalho, excluir, renomear e propriedades. Então, o que eles cobram mais não é a questão do mouse em si. Eles cobram mais teclas de atalho. Então, a gente tem que estar preparado para essas duas formas. Então, eu tenho duas formas de manipular arquivos e pastas, né? Ou via teclas de atalho ou via opções por mouse. Beleza? E aí a gente vai para uma coisa que está sendo bastante cobrada agora, tá? Que é a questão da compactação, tá? Gente, o que é compactação? Compactação é um recurso, é um sistema que permite que você pegue um arquivo, uma pasta e diminua, né, o seu conteúdo, né? E aí já que caiu em questão de concurso, é o seguinte: sempre é possível diminuir? Não. Depende se o arquivo consegue comprimir, né? Então é o seguinte, vai existir arquivos que vai conseguir comprimir, que não é o caso que eu mostrei aqui para vocês, ó. O arquivo ele tinha 2.33 MB, né? E aí eu comprimi, fiz uma compressão e ele foi para 2.20. Então eu diminuí o seu arquivo em si, mas nem sempre vai conseguir diminuir. Então já fiquem atentos a isso, tá? E aí quando eu faço uma compressão de arquivos, por exemplo, eu vou enviar uma pasta compactada. Essa pasta compactada para o Windows 10, ele tem um formato de .zip. Tá? Então, o Windows 10 ele consegue compactar um arquivo, mas como que ele compacta um arquivo? Ele manda para um local, esse local se chama pasta compactada e a sua extensão é .zip. Por exemplo, eu estou com um arquivo .pdf, certo? Eu quero diminuir, por exemplo, que é uma apostila, né? Quando aqui era .pdf, né? Quando eu enviei ele para uma pasta compactada, ele fica com um arquivo .zip. É como se fosse o seguinte, ele ficava dentro de uma sacola, ele ficava embrulhado para mim, né? E essa sacola tem a extensão .zip, então temos que ficar atento a isso, beleza? E aí já caiu em questão de prova, que eu vou mostrar para vocês como que é para compactar e como é para descompactar. Porque uma vez que você embrulhou esse arquivo, a pessoa que recebe essa mensagem, ela tem que fazer o processo inverso, ela tem que retirar, né, da sacola em si. E aí como que funciona? Para compartilhar é bem simples. Primeiro, você tem que selecionar o arquivo, né? E aí você seleciona com o mouse sobre a área selecionada e botão direito do mouse, que são as opções de manipulação de arquivo. Uma vez você clica na opção enviar e aí você seleciona a pasta compactada. Então, se eu quero compactar um arquivo, uma pasta, seleciono a pasta ou arquivo, né? Botão direito do mouse, enviar para pasta compactada. E aí vocês que estão me assistindo recebeu, por exemplo, a apostila de informática básica. Só que vocês viram que está o quê? Zipada, né? Você está compactada. Como que eu faço para visualizar o conteúdo dessa informação? Você tem que fazer o processo inverso. E o que seria o processo inverso? Você tem que descompactar. Como que eu descompacto? Você vai selecionar o arquivo em si, botão direito do mouse, né? E aí você vai selecionar a opção extrair tudo. Então, da mesma forma de compactar e descompactar, praticamente são as mesmas coisas. O que muda são os passos 3, né? Porque aqui você envia para a pasta compactada e aqui você extrai tudo, beleza? Uma vez que você extraiu tudo, você vai ter acesso ao seu arquivo, beleza? Vamos ver como é que eles cobram isso, né? Foi o Serão de Rondônia, né? A banca foi os Exatos 2016 para o cargo de suporte administrativo. Deixa eu apagar aqui, senão vai ficar difícil de vocês compreender a questão. Bom, gente,
ele pergunta o seguinte: quando determinado arquivo possui uma extensão .zip, né? Músicas.zip, pode-se afirmar que trata-se de um arquivo infectado? Pelo amor de Deus, né, gente? Que arquivo infectado? A gente sabe que zip é uma forma de diminuir o tamanho, de deixar um arquivo compactado, né? Trata-se de um arquivo de mídia associado, né, ao software Windows Media Player. Gente, a gente sabe que a extensão, né, músicas normalmente vai ser referente ao que? MP3, MP4. Só que no caso aqui, ele mandou para uma pasta e essa pasta está compactada, então não é referente a arquivo de mídia. Então, resposta errada. Trata-se de um arquivo em formato compactado. Corretíssima. Por quê? .zip, né? Ele transforma o arquivo em uma pasta compactada. E aqui, o arquivo está criptografado? Nada a ver. A gente vai ver em segurança da informação que criptografia nada é mais que você colocar uma senha de acesso a um determinado pasta, a um determinado arquivo. Então, resposta correta, C de casa. Beleza? E aí eu vou dar um enfoque, galera, porque já cobrou também. A questão é o seguinte: como que eu visualizo quem criou o arquivo? Como que eu visualizo quem editou o arquivo, né? Ou uma pasta que esteja na rede, por exemplo. O teu chefe pergunta o seguinte: quem foi responsável por criar essa pasta no servidor? Eu quero saber, né? E aí como que ele vai conseguir saber? Ele consegue saber através aqui, gente, ó, das propriedades das pastas e arquivos. Você consegue visualizar o seguinte: aonde está o arquivo, o tamanho, quais são os arquivos que está dentro da pasta, né? Quando que foi criado, quando que foi alterado. E aí, por exemplo, eu quero bloquear esse pessoal que está acessando essa pasta, né? Eles não podem mais alterar o arquivo, porque, lembrando, o Windows, né, ele tem 3 tipos de leitura. Perdão, ele tem 3 tipos de acesso. Ele tem o acesso de leitura, ele tem o acesso de escrita, ele tem o acesso de execução, né? Mas como a gente está falando de pastas e arquivos, você só executa um aplicativo, um software, então não se encaixa aqui. E aí é o seguinte: você tem a opção de leitura e a opção de escrita. Escrita é o que, professor João Kleber? Quando você pode alterar, quando você pode excluir, né? Aí o que é leitura? O próprio nome já diz, você só pode ver, só visualizar o conteúdo, somente isso. Então eu posso, por exemplo, na opção segurança, né, e alterar, por exemplo, que você, aluno lá, que não pode alterar as minhas apostilas, por exemplo. Eu posso também fazer o seguinte: eu quero compartilhar essa pasta para todos os alunos da LAC, né? Então eu vou na guia compartilhamento, beleza? Então é muito importante, né, a propriedade de uma pasta e arquivos, que você permite o quê? Verificar as informações, né, de identificação, tamanho, tipo de extensão, quando foi criado, né, quem alterou, e também você consegue compartilhar essa pasta. Você consegue também colocar níveis de segurança, quem pode ou não acessar essa pasta. Então ela é muito importante. Beleza? Tranquilo? Então vamos começar a falar sobre as novidades do Windows, né, que eu citei no início da aula, e agora a gente precisa saber o que é essas novidades que podem ser cobradas. Primeiro, modo tablet, né? O Windows 8 em si, ele vinha já com o modo tablet padrão, né? Então ele já vinha com aquela tela iniciar já aberta, né? E aí muita gente gostou, né? Só que a maioria odiou, porque achou que ficou muito chamativo, não ficou atraente, né? Ficou difícil de se entender quais são as funcionalidades. E aí acontece, se você gostou dessa opção, tem a opção de você habilitar isso, né? E como que eu faço para habilitar isso? Simples. É o modo tablet. Como que eu faço para habilitar? Na barra de tarefas, né, vai ter esse campo aqui, ó, que é o central de notificações. Uma vez que você clica, vai aparecer uma opção modo tablet. Então clicou aqui nessa opção, parece uma mensagenzinha, né? Fica bem na parte inferior do lado direito, próximo do relógio. Você clicou nessa opção de gerenciador de ações, né, do central de ações, né, do Windows, você vai selecionar modo tablet, que aí vai aparecer dessa forma aqui, conforme o Windows 8. Quem gostou dessa opção pode selecionar. Então, o Windows 10, né, ele foi realmente a junção do Windows 7 com o Windows 8. Então, se você quiser utilizando a parte do Windows 7,
que é padrão agora do Windows 10, vai utilizar. Ah, não gostei, eu gosto do Windows 8. Pode utilizar também, sem problema algum, beleza? E aqui eu trago para vocês a opção, né? Selecionou aqui, modo tablet, vai aparecer o Windows 8, né? Só que o que eu quero focar para vocês, né? O Windows 10, ele notificou, né? Agora, mas de forma intensa, né? O usuário, porque antigamente aparecia só uma opção aqui, né? E não aparecia tantas informações, não era tão fácil de se entender o que o Windows queria, né? Ah, o que é central de ações? Todo mundo sabe o seguinte, que ele vai verificar se tem atualização de software, se alguma coisa não está funcionando. Então é como se fosse um alerta, um alarme para o sistema operacional e para o usuário, né? E agora ficou uma forma mais atraente, mais limpa. Uma vez que você clica nessa mensagem aqui, ó, ele mostra todas as observações possíveis. Ele mostra o que precisa habilitar, qual que é as informações de segurança, se precisa atualizar o Windows Update, questões de aplicativos que precisam ser atualizados, o que não está funcionando. Então ficou mais atraente em si, beleza? Então eles melhoraram a central de ações, beleza? E isso eu tenho certeza que vai cair em questão de concurso público, tá? Não sobre perguntando o seguinte, qual é o navegador padrão, né, no Windows 10, né? Mas outra coisa que eu vou falar logo a seguir. O Windows 10, ele é padrão navegador Edge, então o Internet Explorer, ele não vem mais instalado. Só que o que vai cair na prova, que eu quero que vocês saibam, é o seguinte: o Windows 10, eu posso utilizar o Internet Explorer? Pode, tá? Tanto é que tem essa opção aqui, ó, abrir com o Internet Explorer, gente. Então é o seguinte, se cair isso na prova, principalmente a CESP, eu tenho certeza que a CESP vai fazer uma questão desse gênero. Supondo, né, uma situação hipotética que você esteja utilizando, né, o Windows 10. É verdadeiro que eu posso instalar o Internet Explorer? Né? Verdadeiro. Você pode instalar o Internet Explorer e você pode utilizar ele. Ah, eu posso ter os dois instalados? Também verdadeiro. Que é o caso dessa minha máquina. Eu tenho tanto o Internet Explorer quanto o Edge. Então eu posso ter os dois navegadores e eu escolho qual navegador eu vou utilizar. Então não é porque o Windows 10 é padrão Edge que eu vou utilizar ele, né? Eu posso também simplesmente colocar o Mozilla Firefox, o Google Chrome e tantos outros, mas o padrão dele é o que? É o Edge. Mas eu posso utilizar o próprio Internet Explorer ou um outro, né, browser ou um outro navegador. Beleza? Então fiquem atentos, que eu tenho certeza que vai cair sobre isso, tá? Outra coisa que é fantástica, né, do Windows 10 é a questão de compatibilidade, de trabalhar em conjunto, galera. Como assim trabalhar em conjunto? O Windows 10 é o primeiro sistema operacional da família Microsoft que permite que os sistemas operacionais se conversem, tanto o Mac, tanto o Android, tanto o iOS. Então, por exemplo, aqui eu coloquei três sistemas móveis, né? Que seria o iOS, nós temos o Windows Phone ou Windows 10 Mobile, né? Que eles vão se comunicar, eles vão se enxergar, então os arquivos vão se enxergar, e isso é muito legal. Então, a partir do Windows 10, cai isso numa prova de questão de concurso público, os sistemas operacionais conseguem se enxergar? Conseguem se comunicar? Sim, conseguem, porque o Windows 10 trouxe essa tecnologia que é fantástica, beleza? E aí, nós temos outra coisa também que é interessante, que é a Cortana, tá? O que é Cortana, galera? A Cortana é um software de inteligência artificial, né? Que permite o quê? Que você converse com o seu sistema operacional, tá? Que permite que você converse com o seu sistema operacional. De modo que o quê? Você está com dúvida? Você não sabe como navegar, como verificar as funcionalidades do sistema? Você vai conversar desde que você habilite a Cortana. Ela não vem habilitada, você tem que habilitar ela, mas é bem simples de habilitar, tá? Então, fiquem atentos com isso aí. Então, se eu quiser conversar com o meu sistema operacional, eu posso? Sim. Qual é o recurso que permite isso? É o Cortana, tá? Beleza? Tranquilo? Bom, e aí nós vemos outra tecnologia implementada no Windows 10 que pode ser cobrada também, que é o Windows Hello, né? O que é o Windows Hello? Ele faz a biometria do seu corpo, pode ser digital, pode ser, por exemplo, a parte facial, a parte de voz. Então aqui é uma identificação biométrica sua, né? Ah, eu não sei o que é biometria, professor João Kleber, é algo do nosso corpo humano, é algo que somente nós podemos ter. Então isso aqui é uma segurança a mais que o Windows trouxe, beleza? Então, a biometria é através da tecnologia Hello,
Beleza? Tranquilo, gente? Bom, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Contas de usuário. A conta de usuário segue o padrão, né, do Windows 7, do Windows 8, da família Windows em si. Pode cair em questão de concurso público? Pode. Porque é o seguinte, nós temos 3 tipos. Administrador, nós temos convidado e nós temos usuário padrão, tá? O que é o administrador, gente? O usuário administrador de um sistema operacional, ele permite fazer tudo. Ele faz alterações de pastas, criação de pasta, exclusão de pasta, alterações, configurações de sistema, instalação de aplicativos e permite também criar outros usuários, tais como um usuário administrador, um usuário padrão, enfim, ele faz tudo. Toda e qualquer permissão, o usuário administrador faz. Beleza? Ah, e o usuário padrão, professor? O que ele faz? O usuário padrão, ele depende, né, dos recursos que foi disponibilizado pelo administrador, porque foi o administrador que criou ele. Então, ele pode alterar uma pasta, desde que o administrador libere ele alterar uma pasta. Então, ele pode ter várias funções, mas essas funções são pré-determinadas por quem? Pelo administrador. Uma coisa que ele nunca vai poder fazer é criar um novo usuário. Então, por exemplo, um usuário padrão pode criar um usuário administrador? Jamais. Ele pode alterar a pasta, instalar aplicativo desde que o administrador libere. Mas, se caísse em prova que ele possa fazer criação de um novo usuário administrador, jamais pode. Como que você é um usuário mais baixo vai criar um usuário que é mais avançado? Não tem como. Simplesmente ele pode ficar no mesmo patamar. Beleza? E o usuário convidado, tá? Esse tipo de usuário já caiu uma questão de prova, se eu não me engano foi da Quadrix ou da Funrio, não me lembro, né? Mas ele falou o seguinte, que ele tem várias funções parecidas com um padrão, né? Eu quero que vocês gravem essa palavrinha, temporário. Tá? Por que temporário? Imagine só que você trabalha numa empresa que vende computadores e notebooks, certo? E aí o que acontece? O usuário ele quer mexer, ele quer conhecer o sistema operacional, ele quer identificar como que funciona, né? E aí imagine que você tem que criar um usuário toda hora que esse usuário, toda vez que chegar um cliente novo, você vai ficar maluco, né? Você vai gastar um tempo tremendo para gerenciar a quantidade de usuários. Esse usuário convidado, gente, é aquele usuário que ele tem muito limite. Se aqui você acha que tem limite, aqui tem muito menos, né? Então é para quê? Para o usuário somente visualizar, é só para fazer um tour no sistema operacional. Essa é a função do usuário convidado, beleza? Bom, e aí a gente vai para o próximo recurso, né? Que a gente percebe que já está mais bonito, está mais atraente no Windows 10, né? Que é o gerenciador de tarefas. Gente, o que o gerenciador de tarefas é? O gerenciador de tarefas nada mais é do que você controlar quais são as aplicações que estão rodando, né? E aí uma coisa é o seguinte, tá? Que já caiu uma aplicação, né? Vamos supor que seja, sei lá, um antivírus, um editor de texto, enfim. Vamos pegar um antivírus, certo? Antivírus. Esse antivírus, ele pode ter vários processos. P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7. Então, imagine que uma aplicação, uma tarefa é que nem uma empresa. Uma empresa não existe só um setor, são vários setores. É a mesma coisa. E aí tem um processo de uma determinada, por exemplo, aplicação que está travando o meu computador. E aí como que eu faço para finalizar somente esse processo? Eu não quero finalizar todas as outras aplicações, eu não quero desligar meu computador. Aonde que eu vou? Eu vou no gerenciador de tarefas do Windows, tá? Lá eu consigo visualizar os processos, as aplicações, os desempenhos, né? O histórico de aplicativo, quando que eu estou utilizando o CPU, que é o meu processador, a minha memória, né? O meu disco rígido. Então eu consigo visualizar tudo isso aonde? No gerenciador de tarefas. Outra coisa, não adianta só a gente saber o que é o gerenciador de tarefas, porque as bancas estão cada vez mais exigentes, né? E eu preciso saber o seguinte: como que eu faço para abrir esse navegador para retirar esse processo que está bloqueando a minha máquina? Por exemplo, eu abro o CorelDRAW e o CorelDRAW trava a minha máquina completa, mas eu preciso trabalhar com o PowerPoint ainda, eu preciso trabalhar com o Excel e eu não posso desligar meu computador, professor João Kleber. Como que eu faço para abrir isso? Simples, tem 3 formas, né? Primeira forma mais adequada, né? Ctrl Shift S. Uma vez que você colocou Ctrl Shift S, ele vai abrir na hora para você o gerenciador de tarefa. Tá? Ah, tem outra forma? Tem. Você aperta
com o botão direito na barra de tarefas, né, na área livre, e aí iniciar gerenciador de tarefas, tá? E aí vai aparecer também. Então, vai lá na barra de tarefas, botão direito, iniciar gerenciador de tarefas, segunda opção. E nós temos a outra opção, que é a opção Ctrl Alt Del, né? O que é a opção Ctrl Alt Del? Ela vai permitir o quê? Tá? Que você vai aparecer as opções para desligar, as opções para bloquear o usuário, para fazer logoff, né? E aí vem a opção de gerenciar tarefas, né? Que você vai selecionar, vai aparecer o gerenciador para vocês, que você pode bloquear ou não, tá? Eu acredito que possa cair no concurso público seriam as teclas aqui, ó. Qual que é a tecla que permite abrir rapidamente, né, o gerenciador de tarefas? Ctrl Shift ESC. Beleza? Então, vamos adiante. Bom, painel de configuração, tá? E aí é um novo recurso que eu quero passar para vocês, tá, gente? Primeiro, como que eu faço para visualizar esse painel de configurações? Você vai no menu iniciar ou aperta o botão Win Key e vai aparecer configurações. O painel de configuração, gente, ele veio para substituir o finado, né? Porque ele está com os dias contados, né? Ele está para falecer, painel de controle. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte: o painel de configurações, né, ele veio para substituir o painel de controle, beleza? Só que, todavia, o painel de controle ele não saiu ainda, né? Ele não saiu ainda do Windows 10. E aqui eu tenho as duas opções, né? Eu tenho o painel de controle aqui e eu tenho o painel de configurações aqui. Então os dois permitem fazer praticamente a mesma coisa. Só que aqui é muito mais intuitivo, é muito mais fácil de se trabalhar. Aqui, por exemplo, o painel de controle, determinada pessoa ela não consegue nem achar qual é a opção que ele quer. Então aqui, né, ele tem menos funções, que na verdade ele tem menos opções e que vai fazer você utilizar muito mais rápido. Aqui não. Se você não tiver um conhecimento de intermediário para ir adiante, para avançado, você vai se perder nas configurações. Então, dizem aí, né, as más línguas, que o painel de controle daqui nas próximas versões do próprio Windows 10, ele vai sumir, né? Por quê? Porque a ideia é utilizar apenas o painel de configurações. E o que é esse painel de configurações, professor? É dessa forma. Né? Então eu vou mostrar aqui, ó, o painel de configurações só tem essas funcionalidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E aí, visualizem agora tantas funcionalidades que tem o painel de controle. São muitas, né? Então o usuário ele se perde totalmente. E aqui, ó, ficou muito mais atrativo. Então tudo que for referente a sistema, eu sei que eu vou encontrar aqui. Tudo que referente for a parte de hardware, eu vou encontrar aqui. Tudo que for para a parte de rede e internet, eu vou encontrar aqui. Personalização, eu vou encontrar aqui, né? Hora, idioma, facilidade de acesso, privacidade, atualização, segurança, eu vou encontrar aqui. Contas de usuário, eu vou encontrar aqui. Então, vocês verem que ficou mais nítido, mais claro, mais objetivo, né? Então, ele veio, né, para substituir o painel de controle. Mas qual que é a funcionalidade do painel de configuração e do painel de controle? As mesmas. Elas permitem que você faça todas as configurações possíveis de hardware e software do seu PC. Então, tanto o painel de controle quanto o painel de configuração, eles permitem fazer essas duas configurações. Só que, galera, aqui é muito mais rápido, né? Você tem uma maior agilidade, porque é mais fácil de entender as informações, diferentemente do painel de controle. Beleza? E aí, vamos para outro que é a UAC, né? Um aluno esses dias me encontrou na rua e perguntou: professor, o UAC é uma unidade de polícia dos Estados Unidos? Eu falei assim: pode até ser, gente, mas a UAC no sistema operacional, ele tem a ideia de segurança, né? Até que, se você pensar bem, ele está correto, né? Porque a UAC é uma segurança no sistema operacional e a UAC é uma segurança nos Estados Unidos. Mas vamos entender o em si, né? O que é o UAC? Gente, a partir do Windows Vista, né, foi melhorado o Windows 7, foi continuado no Windows 8 e foi continuado no Windows 10 também, né? A UAC é uma central que notifica o usuário quando ele identifica que você está instalando algo e que aquilo algo pode trazer riscos para o seu sistema operacional, né? E aí o que a UAC faz? Primeira coisa, ela não instala automaticamente. Na hora que você clicar no executável, né, todo mundo sabe que é um arquivo executável que permite instalar um outro sistema, né? Ele pergunta: deseja realmente instalar esse sistema?
que é essa mensagem aqui. E aí o que eu quero que vocês foquem, que cai em concurso público? Toda vez que aparecer a bandeirinha do Windows, significa que ele reconhece. Como assim reconhece? O Windows ele tem uma lista de programas que ele acha confiáveis ou não. Então ele reconhece aquele aplicativo. Uma vez que a bandeirinha do Windows, né? Ixi, tá parecendo um coração, gente. Aparecer com um sinal de interrogação, gente, ele não reconhece. E aí o que acontece? Se acontecer algum problema com o seu sistema operacional, a culpa é sua. Por quê? Foi você que instalou o sistema operacional. Aqui não, ele sabe que é um aplicativo tranquilo, que é um aplicativo confiável. Agora, se aparecesse nessa bandeirinha aqui do Windows o sinal de interrogação, opa! Ele não reconhece. Se acontecer alguma coisa com o sistema operacional, a responsabilidade é sua. Se, por exemplo, aconteceu que o sistema corrompeu, depois que instalou o tal aplicativo, você vai reclamar com a Microsoft, eles vão falar o seguinte, mas você viu a OAC? Você viu quando se apareceu reconhecido ou não? Se apareceu interrogação, gente, infelizmente você perdeu, né, a questão em si. Então, fiquem atentos que a OAC já está sendo cobrada. Beleza? Tranquilo? Então, vamos responder uma perguntinha? Bom, vamos lá, galera. Prefeitura de Goiânia, né? Mais uma aí que está aderindo ao Windows 10, como eu falei no começo da aula. Qual é o item, né, que deve ser acessado no painel de controle do sistema operacional Windows 10 para desinstalar ou alterar um programa? Então ele está perguntando o seguinte, né? Qual que é a opção que permite desinstalar um programa? Essa é fácil de se responder, né? Bom, vamos lá. Ferramentas administrativas? Não. Não existe ferramentas administrativas. Gerenciador de dispositivos, gente, toda vez que vir palavra dispositivo, eu quero que vocês foquem aí. Parte física. O que é parte física? Hardware. Então, não é. Elimina-se também, tá? Ferramentas administrativas são ferramentas que são, como eu posso dizer para vocês? Ferramentas que não ficam à vista do usuário porque você permite mexer em toda a parte do sistema operacional. Beleza? Segurança e manutenção? Não. Porque segurança e manutenção aqui é uma categoria que me permite fazer várias coisas. É aquele que é desinstalar um programa, né? E aí onde que eu consigo desinstalar o programa? Programas e recursos, tá? Então essa é a opção. E é uma coisa interessante também é o seguinte, tá? Se caísse nessa questão aqui, ele não queria desinstalar um programa. Ele queria deixar um programa como padrão. Como assim um programa como padrão? Lembra-se que eu dei o exemplo do navegador Edge? O Edge é um navegador e o Internet Explorer é um navegador, certo? Certo. Por exemplo, se eu quisesse, né, deixar como padrão o Internet Explorer, né, eu não quero usar o Edge, eu não gostei do Edge. Em qual funcionalidade eu iria? Programas e recursos também, porque ali você desinstala, altera o tipo, né, se você define padrão ou não, ou você pode remover ou alterar. Então nessa opção aqui poderia cair também a questão se for você definir padrão, beleza? Então uma resposta bem tranquila aí. Tranquilo, gente? E aí a gente finaliza mais uma aula nossa, né? Bom, espero que vocês tenham gostado, né? É uma aula que exige muito conhecimento técnico agora, porque o Windows 10, queira ou não tem tantas questões no mercado, né? Nós tivemos em torno de 6, 7 bancas que já estão cobrando o Windows 10. Então, o que acontece? Eu preciso que vocês vejam essa aula mais que uma vez. 2, 3, 4, 5, 6 vezes, tá? E tentem encontrar questões, né? Normalmente, se eu não me engano, tem em torno de umas 40 questões disponíveis já para concursos públicos. Então, façam questões, gente, tá? Utilize o banco de questões. Por quê? Porque só você pegando a teoria não vai adiantar. Você tem que pegar também a parte prática, que é a resolução de questões. Beleza? Então, o Windows 10, gente, não é algo para o futuro, é algo para o presente já. Acredito que em 2017 a maioria das bancas vão pegar o Windows 10 para utilizar e para cobrar isso, né? Assim como vai pegar também o Windows o Office 2013, também vai pegar o Office 2016 também pode ser cobrado, então a gente não pode ficar muito pegando só na parte anterior do Windows 7, Windows 7 e Windows 8. Então esse módulo é importante por isso, porque é o presente das bancas, beleza? Espero que vocês tenham gostado, avaliem a minha aula, se gostou deixa um joinha lá, beleza? Se tem possíveis melhorias, digam também, né? Beleza? E tenham uma ótima semana, um abraço e até mais, galera!